Em uma estrada de interior, isolada e cercada por mata fechada, havia uma velha casa de madeira que todo mundo evitava. Os moradores da região diziam que, quem passasse a noite pela curva onde ela ficava, via luzes acendendo sozinhas e sombras espiando pelas janelas quebradas. Lucas, caminhoneiro acostumado a viagens noturnas, não acreditava nessas histórias. Numa madrugada chuvosa, a estrada estava coberta de lama e árvores caídas. Ao fazer a curva, um pneu estourou e ele foi obrigado a parar. A casa estava ali, escura e silenciosa, mas o telhado parecia oferecer abrigo até que o tempo melhorasse. A porta rangeu ao abrir, liberando um cheiro denso de madeira podre misturado a algo mais metálico. No corredor, havia retratos antigos, todos virados de cabeça para baixo. Ao endireitar um deles, Lucas viu o rosto de uma família, mas os olhos haviam sido riscados com algo pontudo. No canto da sala, um rádio antigo começou a emitir chiados, embora não houvesse energia. As interferências logo se transformaram em sussurros distorcidos, repetindo seu nome. O ar ficou mais frio, e ele sentiu que alguém passará rápido atrás dele. Ao se virar, não viu ninguém, apenas uma cadeira que agora balançava sozinha. A chuva aumentou, e Lucas decidiu explorar o andar de cima para encontrar algo seco. Subiu a escada devagar, sentindo os degraus afundarem sob seu peso. Lá em cima, encontrou um corredor estreito, com portas abertas e quartos cobertos de pó. Em um deles, uma cama estava coberta por um lençol branco. O tecido se moveu, como se algo respirasse embaixo. Quando puxou o lençol, não havia nada, mas a cama estava quente. Ao tentar voltar, percebeu que o corredor parecia mais longo do que antes. As paredes, antes cobertas de papel de parede descascado, agora tinham marcas de mãos sujas, e as portas estavam todas fechadas. Ele ouviu passos pesados vindo atrás, mas não ousou olhar. A cada passo que dava, a sensação de que alguém se aproximava aumentava. Chegando finalmente à escada, Lucas olhou para baixo e congelou. No rodapé, 3 pessoas estavam paradas, olhando para ele. Suas roupas eram as mesmas da foto que havia visto, mas seus rostos estavam pálidos, com bocas abertas demais e olhos completamente negros. Eles começaram a subir lentamente, cada passo rangendo. Lucas correu, atravessando o corredor e entrando em um quarto, trancando a porta. Do outro lado, batidas começaram, primeiro espaçadas, depois violentas, como se quisessem arrebentar a madeira. Então, silêncio. Quando abriu a porta, já estava amanhecendo, e a casa parecia abandonada de novo. Ele correu para a estrada e encontrou seu caminhão intacto, o pneu normal, como se nada tivesse acontecido. Mas ao ligar o motor e olhar pelo retrovisor, viu a casa na curva, e 3 figuras paradas na varanda, olhando diretamente para ele. Luciana trabalhava como fotógrafa de imóveis antigos e, certa manhã, recebeu um e-mail sem remetente identificável. O texto dizia apenas: "Fotografe esta casa antes que amanheça. Pagamento em dobro." Junto, havia um endereço no interior, próximo a uma cidade quase abandonada. Ela chegou pouco depois das 9 da noite. A estrada até lá estava deserta e sem iluminação. No meio de um terreno coberto por mato alto, encontrou a casa, 2 andares, fachada de madeira preta e janelas quebradas. O portão estava aberto, e o ar tinha cheiro de mofo e metal oxidado. Ao atravessar a porta, sentiu algo estranho. O chão parecia vibrar levemente, como se houvesse um motor no subsolo. As paredes rangiam em um ritmo cadenciado, quase como uma respiração lenta. Com a câmera em mãos, começou a registrar imagens, mas cada foto saía mais distorcida que a anterior. Manchas escuras, silhuetas borradas e pontos de luz onde não havia nada. No corredor, encontrou um espelho oval, empoeirado.
Ao limpar a superfície, percebeu que o reflexo não mostrava a casa como estava, mas sim como se fosse habitada. Móveis limpos, lâmpadas acesas, uma lareira acesa na sala. No reflexo, uma mulher de vestido azul passava por trás dela, mesmo que o corredor real estivesse vazio. Luciana virou rapidamente, mas não viu ninguém. Ao olhar de novo no espelho, a mulher estava parada, olhando diretamente para ela, com olhos completamente pretos. A respiração da casa pareceu acelerar. Seguindo para o segundo andar, ouviu passos atrás de si, passos molhados, como se alguém estivesse descalço e encharcado. Subiu mais rápido, mas ao chegar ao topo da escada, viu que o corredor agora era mais longo do que quando ela entrou, estendendo-se para a escuridão. As portas de cada lado batiam sozinhas, abrindo e fechando num ritmo irregular. No fim do corredor, uma porta entreaberta deixava escapar uma luz amarela. Ao entrar, encontrou um quarto com paredes cobertas por fotografias antigas, e em todas estava ela mesma, em lugares que nunca havia visitado. Algumas fotos mostravam cenas impossíveis, ela dormindo na própria cama, mas com uma sombra de pé ao lado, ela caminhando por ruas que não existiam mais, e, em uma das últimas, ela dentro daquela casa, mas com o rosto distorcido. A respiração da casa virou um sopro alto, como um vento preso em um túnel. A porta atrás dela se fechou com força. Ao tentar abri-la, percebeu que não havia mais maçaneta, e que as paredes estavam mais próximas, como se o cômodo estivesse se fechando. Do teto, começou a pingar um líquido escuro, com um cheiro de ferro. E então, do canto mais sombrio do quarto, surgiu a mulher do vestido azul, andando devagar, a cabeça inclinada, os olhos negros fixos. Quando abriu a boca, não saiu som, apenas um sopro gelado que apagou todas as luzes. No instante seguinte, Luciana sentiu a casa parar de respirar. Tudo ficou em silêncio. E no lugar onde estava a porta, agora havia um espelho mostrando ela, do lado de fora, na entrada da casa, olhando para si mesma. Quando piscou, estava presa do outro lado do vidro, vendo seu corpo real ir embora, carregando a câmera, como se nada tivesse acontecido. Rogério era caminhoneiro há mais de 20 anos, acostumado a viagens noturnas e estradas desertas. Numa quinta-feira, recebeu a carga mais estranha da sua carreira, uma caixa grande, de madeira escura, sem marcações, lacrada com correntes. O remetente não estava no endereço combinado, apenas encontrou um bilhete preso à porta, escrito com tinta borrada: "Não pare. Não abra. Entregue antes do amanhecer." O destino ficava a quase 400 quilômetros dali, mas havia um detalhe: a rota exigia atravessar uma estrada que não aparecia em mapas. O GPS indicava apenas um traço fino e sem nome. Logo após entrar nesse trecho, o rádio começou a chiar. As placas de quilometragem sumiram, e a vegetação das margens se tornou cada vez mais seca e retorcida, como se tivesse sido queimada há décadas. A lua estava encoberta por nuvens, e o único som era o motor do caminhão. Por volta das 2 da manhã, Rogério percebeu algo estranho. Parecia estar dirigindo há horas no mesmo cenário, sem encontrar vilas, postos ou qualquer cruzamento. A gasolina não baixava, o relógio no painel estava parado. E, no retrovisor, a estrada atrás dele parecia diferente, mais escura, mais estreita. Foi quando viu, no acostamento, uma mulher de vestido branco, parada, de costas. Ele reduziu a velocidade, preocupado, mas à medida que se aproximava, notou que ela não se movia, e seu corpo parecia levemente inclinado, como se não tivesse ossos. Passou por ela sem parar, mas, poucos minutos depois, viu a mesma figura, no mesmo ponto, de costas outra vez. O rádio chiou e uma voz masculina grave falou: "Você está levando para o lugar errado." Rogério desligou o rádio, mas o chiado continuou, agora vindo de dentro da própria cabine,
como se as paredes estivessem sussurrando. Olhando pelo retrovisor, percebeu que a caixa no compartimento de carga estava molhada. Um líquido escuro escorria pelo canto, caindo em gotas no asfalto. Quando tentou acelerar, o caminhão engasgou e apagou, parando no meio da estrada. A escuridão era total. Ao sair para verificar o motor, percebeu que a temperatura do ar tinha caído bruscamente. O vapor da respiração saía em nuvens. Foi então que ouviu um som baixo e grave vindo da carroceria, como algo arranhando a madeira por dentro. Uma batida seca. Depois outra. E mais forte. As correntes começaram a vibrar. Rogério correu para a cabine e tentou ligar o motor, mas o painel estava morto. Ao olhar pelo espelho lateral, viu que a caixa tinha uma fenda aberta, e de lá surgia uma mão fina, pálida e com unhas muito compridas. A estrada começou a mudar diante de seus olhos. O asfalto se transformava em algo escuro e irregular, como se fosse feito de ossos e pedras molhadas. As árvores nas margens se inclinavam para dentro, fechando o caminho. E a cada piscada, a mulher de vestido branco estava mais próxima do caminhão, sempre imóvel, mas cada vez mais perto. A porta do lado do passageiro abriu sozinha. O ar gelado entrou, junto com um cheiro de terra úmida e ferro. Algo se sentou no banco, invisível, mas o peso afundou o estofado. Rogério, paralisado, sentiu uma respiração fria no seu ouvido, seguida de um sussurro. Agora você faz parte da carga. Quando piscou, já não estava mais no caminhão. Estava dentro da caixa, no escuro absoluto, ouvindo passos arrastados ao redor. Do lado de fora, um outro motorista ligava o motor e seguia pela mesma estrada sem nome, com a carga lacrada, levando Rogério para um destino que nunca conheceria. Rafael sempre gostou de acampar em lugares afastados. Ele acreditava que a verdadeira paz só era encontrada onde não se ouvia nada além do som do vento e dos animais. Mas, naquela vez, ele foi longe demais. Escolheu uma região de mata densa, conhecida pelos moradores como Mata das Almas, onde, segundo lendas locais, pessoas desapareciam sem deixar rastro. Ele chegou no fim da tarde, montou sua barraca e acendeu uma fogueira. A floresta parecia estranhamente silenciosa, sem grilos, sem pássaros. Apenas o som das árvores se movendo lentamente. Ao cair da noite, começou a ouvir algo distante, como murmúrios, palavras arrastadas que não conseguia entender. Achou que fosse o vento, mas logo percebeu que vinham de diferentes direções. No meio da madrugada, acordou com a sensação de que alguém estava caminhando ao redor da barraca. O tecido fino deixava ver sombras passando, sempre circulando, mas nunca se aproximando o suficiente. Ele chamou, mas ninguém respondeu. O silêncio voltou, e ele adormeceu, tentando se convencer de que era apenas paranoia. Pela manhã, resolveu seguir uma trilha que encontrara próxima ao acampamento. Quanto mais avançava, mais o ar ficava pesado. Árvores altas bloqueavam quase toda a luz do sol. Depois de uma hora caminhando, encontrou no chão algo que gelou seu sangue, uma mochila rasgada, coberta de lama e com manchas escuras. Dentro, havia um diário, com as últimas páginas escritas às pressas. Eles me seguem. Falam comigo à noite. Hoje, vi um deles. Não tem rosto. Rafael guardou o diário e decidiu voltar, mas a trilha parecia diferente, mais estreita, como se nunca tivesse sido usada. Depois de um tempo andando, percebeu que estava de volta ao mesmo ponto onde achará a mochila. O som dos murmúrios retornou, dessa vez mais próximo. Palavras incompreensíveis, mas carregadas de um tom suplicante. O vento começou a agitar as árvores, e ele ouviu claramente seu nome sendo chamado. A voz vinha de trás. Ao se virar, viu entre os troncos algo alto e magro,
coberto por um manto negro que parecia se fundir com a escuridão. No lugar do rosto, apenas um buraco vazio, profundo, que sugava a luz ao redor. Rafael correu, tropeçando nas raízes, ignorando os galhos que arranhavam sua pele. As vozes agora gritavam, como se estivessem dentro de sua cabeça. Quando finalmente avistou a barraca, ela estava revirada, como se alguém a tivesse arrastado para longe. Ele nem pensou em recuperá-la. Seguiu direto para o carro e acelerou pela estrada de terra até chegar à cidade. 2 semanas depois, recebeu pelo correio uma caixa sem remetente. Dentro, estava o diário que encontrara na floresta, com uma nova página escrita em letras tortas. Agora é a sua vez de se perder na mata das almas. Rafael era marinheiro aposentado, mas ainda trabalhava como guia para pescadores na costa. Certa noite, um amigo lhe pediu para levar suprimentos até uma ilha deserta onde havia um farol antigo, desativado há mais de 40 anos. A viagem seria curta, apenas para deixar a carga. Ele aceitou, mesmo achando estranho que alguém ainda fosse lá. O mar estava calmo, mas à medida que se aproximava da ilha, uma névoa espessa cobriu tudo. A silhueta do farol surgiu alta, retorcida pelo tempo, com a pintura descascada e janelas quebradas. Estranhamente, no topo, uma luz fraca piscava, como se estivesse funcionando, algo impossível, já que não havia eletricidade ali. Ao desembarcar, Rafael percebeu que o ar tinha um cheiro salgado e azedo, como carne de peixe apodrecida. Subiu o caminho de pedras até a porta de ferro do farol. Ela estava destrancada, e ao empurrá-la, o som ecoou como um gemido metálico. O interior era úmido, com degraus em espiral cobertos de limo. No primeiro lance, encontrou restos de redes e botas antigas, ainda molhadas. Ouviu passos acima dele, arrastados, mas ninguém respondeu quando chamou. Continuou subindo, sentindo o ar ficar cada vez mais gelado, até ver marcas escuras nas paredes, como mãos sujas de carvão. Mas, ao tocar, percebeu que era sangue já seco. Quase no topo, uma porta semiaberta deixava escapar um brilho pálido. Ao entrar, encontrou a sala de controle, mas não havia lâmpadas nem mecanismos funcionando. A luz vinha de uma figura curvada junto à janela, um homem magro, com pele acinzentada, usando um casaco encharcado e deixando poças no chão. Ele não se virou, apenas apontou para o mar. Quando Rafael olhou, viu dezenas de rostos na água, imóveis, como se estivessem flutuando logo abaixo da superfície. Os olhos dele se abriram ao mesmo tempo, todos olhando para ele. A figura ao seu lado começou a murmurar, mas o som era como ondas batendo em cavernas. De repente, a luz que piscava apagou, e tudo ficou completamente escuro. Rafael sentiu mãos geladas segurarem seus braços e puxarem-no para trás. A escada sumiu. No lugar dela, havia um túnel estreito, cheio de água até a cintura, e ele era forçado a andar para dentro. Enquanto se arrastava, ouvia respirações ofegantes ao seu redor e algo deslizando pela água. Quando finalmente viu uma saída, percebeu que estava de volta à praia, mas o barco não estava mais lá. Apenas o farol, agora completamente apagado, silencioso. Ele jurou ter voltado para casa a nado, mas dias depois, pescadores começaram a relatar que à noite viam um homem no topo do farol, acenando para que se aproximassem. Quando chegavam perto, o farol apagava, e ninguém mais voltava. Era uma madrugada fria e chuvosa quando Júlia, enfermeira recém-formada, foi chamada para cobrir um plantão emergencial. A ligação não veio de nenhum hospital conhecido, mas de uma instituição chamada Sanatório São Bartolomeu. O endereço ficava em uma estrada antiga e pouco usada, a cerca de 2 horas da cidade. A voz ao telefone soou urgente e, estranhamente distante,
como se viesse de um lugar com eco. Quando chegou, a chuva caía pesada, e a fachada do prédio parecia ter parado no tempo. Paredes descascadas, janelas quebradas, letreiros enferrujados. As luzes externas piscavam de forma irregular, lançando sombras distorcidas no chão. Não havia carros no estacionamento, apenas uma ambulância antiga, de modelo dos anos 70, coberta de limo. A porta da frente estava entreaberta. Ao entrar, o cheiro de mofo e desinfetante antigo a envolveu. O hall era amplo, mas as paredes estavam cobertas de manchas escuras e goteiras. Na recepção, um telefone tocava insistentemente. Júlia atendeu, mas do outro lado só ouviu um chiado, seguido de uma respiração lenta e profunda. Depois, a ligação caiu. Um homem muito alto e magro apareceu atrás do balcão. Sua pele era pálida demais e os olhos fundos, quase negros. Vestia um jaleco amarelado pelo tempo. "Você chegou tarde", disse ele, com uma voz baixa demais. "Os pacientes estão agitados esta noite." Antes que Júlia pudesse perguntar algo, ele entregou um molho de chaves antigas e apontou para o corredor à direita. À medida que andava, a chuva lá fora parecia ficar mais forte, mas o som das gotas não vinha das janelas, vinha das paredes. Era como se o prédio inteiro estivesse chorando. As luzes piscavam, e ela notou que os quartos tinham portas de ferro, com pequenas janelas de observação. Algumas estavam abertas, mas, estranhamente, todos estavam vazios, exceto pelo último quarto. Ali, uma mulher estava sentada na cama, de costas, vestindo uma camisola branca suja de algo escuro. Júlia entrou, mas a mulher não se moveu. Quando se aproximou, percebeu que a paciente estava molhada, como se tivesse acabado de sair da chuva. A mulher virou lentamente o rosto, e Júlia viu que seus olhos eram completamente pretos, e a pele do rosto parecia rachada, como barro seco. "Você também ouviu, não é?" a mulher perguntou, com um sorriso que não parecia humano. "Ele está vindo." Um grito ecoou pelo corredor, alto e agudo, vindo de algum lugar do prédio. Júlia correu para ajudar, mas os corredores pareciam mudar de posição. As portas que antes estavam abertas agora estavam fechadas e trancadas. Ao olhar pela janelinha de uma delas, viu um paciente deitado na cama, mas não respirava. Quando ela piscou, ele estava em pé, colado no vidro, encarando-a com a boca aberta como se quisesse sugar o ar dela. Tentando achar a saída, Júlia voltou ao hall, mas o homem alto não estava mais lá. No lugar dele, havia uma cadeira de rodas antiga, sozinha, girando lentamente no centro do saguão. O telefone tocou de novo. Ela atendeu, e desta vez uma voz masculina disse: "Você já entrou, Júlia. Agora não há saída." O clique seco do desligar ecoou no salão. De repente, as luzes apagaram. O único som era o da chuva, mas agora ela vinha de dentro do prédio, pingando do teto, das paredes, até mesmo do chão. Ao acender sua lanterna, Júlia percebeu pegadas molhadas surgindo no piso, vindo em sua direção. Mas não havia ninguém ali. As pegadas pararam a poucos centímetros dela, e então sentiu algo gelado tocar seu pescoço. Ela correu em direção à porta de saída, mas quando abriu, não havia rua, nem chuva normal. Apenas um corredor infinito, com paredes cobertas de janelas gradeadas. Atrás de cada janela, pacientes pálidos e imóveis a observavam. Alguns sorriam, outros batiam levemente na grade, e alguns simplesmente repetiam seu nome em uníssono, como um cântico abafado. A última coisa que Júlia lembra é de ver o homem alto no final do corredor, segurando a mesma chave que havia lhe dado no início, mas agora estava enferrujada e pingando água escura. Ele sorriu, e tudo ficou preto. Quando Júlia acordou, estava novamente na recepção, com o telefone tocando. Ao atender, ouviu sua própria voz dizendo: "Você chegou tarde. Os pacientes estão agitados esta noite."